Oi, gente. Estamos de volta. Eu acho que acabou o eco. Eu sei. Tô só tentando ver se fala. Vamos lá. Oi, Rosinha. E aí, Rona? Melhorou o eco? Oi, Elias. Boa noite, gente. Boa noite de novo. Bem-vindos mais uma vez. Oi, Adriana, Gabriela. Ai, que bom, tá bom. Bruninha, oi de novo. Mari, tô dando boa noite pra todo mundo. Vanessa. Obrigada, gente, por voltar. Ó, a Rona tá voltando também. Peraí. Vamos ver se agora vai. Sem eco. Minha mãe entrou, biblioteca amarela. Biblioteca amarela também. Roninha, vê se o teu volume tá muito alto. Vou diminuir, peraí. Tá bom. Vamos ver se melhora. Melhorou? Vamos ver se melhora. Quando a Rona entra, Faz eco? Faz eco. Não sei. Não sei. Você tem alguém online perto de você? Não. Não. Na live não tem ninguém. Não, porque aqui em casa funcionou. Aconteceu isso. Duas pessoas na mesma live deu eco. Entendi. Ai, gente. Eu não tô escutando o teu eco. Aqui eu não tô te ouvindo com eco. Como é que tá, gente? Como é que tá, de eco? gente, de eco? A altura melhorou? Tava alto, né? Eu posso ficar um pouco mais Eu longe. chutei também. essa história do volume. Vê, Deixa eu o ver se pessoal eu falou tenho alguma Deixa eu ver coisa. se eu tenho. Gente, fala aí, tá com eco? Tem eco. Rosinha Tem disse que eco? tem eco. Tem eco? Adriana disse que tem muito eco. Cláudia disse que tá com eco. Tá com Todo tá mundo disse com que tá eco. Todo mundo tá com eco. Ai, Ai, gente, Jesus, eu tô Ai, muito gente, eu tô alta. chateada. Eu tô muito alta, gente. Quer que abaixe mais o volume? por que tem esse Por eco? que Nunca tem esse aconteceu eco? isso. Nunca aconteceu isso? Só você É, que só a tem Carla. eco. Só a Carla tem eco e eu não. Bom, deixa eu desligar tudo que eu Deixa eu tenho. desligar tudo que eu tenho aqui. É, outro computador em live é ruim. É, perguntaram aqui, Letícia tá usando o computador? Se tiver alguém usando, faz eco. Não, Tá, tem ninguém. obrigada, Não, Carol. tem ninguém usando. O áudio tá bom, meu áudio tá bom. Não tem ninguém usando. Nada. 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 Eu falo e fico Eu esperando. fico esperando. Nada. Ai, Estranho. gente. Ai, gente. Segue com eco mesmo, diz a Ana Luísa da biblioteca. É, vambora. Tá ruim demais de ouvir, gente? Sejam generosos. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Peraí que agora eu... E agora? E agora? Segue. Estão te perguntando se você escuta o eco. Eu escuto. Você escuta? Eu escuto. Eu vou seguir, gente. Eu vou seguir, gente, porque senão a gente não sai do lugar. Não vamos saber Tá bom. resolver Tá mesmo? bom? Vambora. Vambora. Então, Quero Vale dar, com então, eco, boa quero dar noite. então boa Valeu, noite Rosinha. para todo mundo. Bem-vindos e bem-vindas ao aqui ao Plano de Voo. A esse Esse festival de lives que começa hoje, vai até sábado. E cada dia E cada dia a gente vai falar sobre a escola que a gente quer, voltado para um segmento. voltado para um segmento. Agora eu preciso deixar claro, né? Agora eu preciso deixar claro, né, que é um recorte. É claro que eu já não estou É claro que eu já não estou chamando aqui todos os atores da Então escola. a gente vai falar com os Então a gente vai falar com os professores de hoje, educação de infantil, hoje, educação infantil, Fundamental 1 amanhã, Fundamental 1 amanhã, com a Clarissa, na quarta vai ser a Heloísa Charret, falando de Fundamental 2 falando e de do Fundamental 2 e do médio. No Dia seguinte, vai ser a Clara Bousada falando sobre os professores iniciantes que está aí iniciando a carreira artística. E em seguida, Maura Marzocchi. E vamos falar sobre os professores que estão fazendo formação continuada, continuada, né? E por último, vamos fechar com chave de ouro falando com a Camila Perligeiro, com a Vitória Perligeiro Breves, mãe e filha, trazendo esse trazendo esse olhar da família.
né? E para a escola que a gente quer. Então, é com muito prazer que a gente está começando aí esse festival de lives. Na verdade, existe para coroar, digamos assim, né? O Hub, Plano de Voo Educação.com.br, que é um lugar onde a gente vai colocar os conteúdos todos voltados para a educação, conteúdos reflexivos, textos, resenhas de livros, vídeos, e ainda vamos contar podcasts, com entrevistas. Tem muita coisa bacana para acontecer ainda, pessoal. Então vamos lá. Rona, a gente viu duas vezes a mesma coisa. Vamos lá. Roninha, eu queria te apresentar oficialmente, né? A gente já se conhece há bastante tempo, sei um pouco da sua estrada, sou encantada assim com ela. Mas para quem não te conhece ainda, a Rona, gente, ela é... Só um minuto, gente, que esse eco tá me deixando meio doido. Você tá ouvindo direto? Ouço direto. Putz. Mas vamos lá. Vou me Vai concentrar. manso, talvez seja melhor. Bueno. Rona, ela é uma das fundadoras do Ler Conecta. Vocês conhecem Ler Conecta? Quem não conhece, precisa conhecer. É uma agência de produção de conteúdos voltados para educação, entretenimento, cultura. Esses três áreas brincam, dialogam, são articuladas, muita inteligência. Por ela e pelas outras fundadoras, que são a Carol Sanches e a Marta Ribas. Rona é pedagoga, mestre em educação, professora de graduação, de pós. E também tem uma estrada longuíssima dentro de literatura voltada para as infâncias. E aí agora, Roninha, eu vou deixar você falar e você poder falar um pouco mais da sua estrada, das suas escolhas, enfim, falar um pouco dessa história de educação na sua vida. Uau! Então, e aí depois a gente começa mesmo o assunto. Vou fazer uma breve, tá? Vou fazer uma curta, porque eu acho que as perguntas são mais interessantes. Mas, de que lugar é esse, né, que eu venho falar da educação infantil? Então, antes de tudo, a delícia de estar inaugurando esse grande espaço, eu acho, acima de tudo, né? Essa ideia linda, esse título lindo, Plano de Voo é um título. Um dia isso tudo vai estar documentado num grande material de formação, porque o título é o nome do programa e do projeto e da empreitada toda, é lindo. Condiz com a tua trajetória também. Então, muito legal. Abrir um plano de voo realmente é uma honra. Obrigada. E também falar desse lugar da educação infantil realmente na abertura, né, nessa inauguração da vida da gente, né, do humano, nesse plano de voo da vida da gente, né? Assim, realmente a educação infantil para mim é isso, né? Eu tive uma escola que se chamava Ninho. Exato por conta disso. Porque eu acho que esse é o lugar da educação infantil, no sentido de assegurar na gente, né, nesse sujeito, um território sólido para a gente depois alçar mesmo voos. Então, tem tudo a ver estar começando no plano de voo, falando da educação infantil, no que eu acredito de mais fundamental desse lugar da educação. Eu sou uma grande defensora, há muitos anos na minha vida, da importância da educação infantil. Sou convicta disso. Acho que a educação infantil cumpre uma tarefa e uma função muito fundamental na formação desse sujeito. Então, assim, eu cheguei a essa discussão da educação infantil, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar, assim, partindo de uma boa escola de educação infantil. Eu fui aluna de uma escola de educação infantil que tinha um propósito de ser mesmo um ninho em que a gente se estruturasse para poder alçar voos longos, criativos, ousados.
Então, como sujeito, eu tive essa escola, né? Foi parte da minha vida. Depois, quando eu fui fazer pedagogia, o olhar sobre as crianças menores, né? Portanto, essa primeira infância, me atraía mais. Tem menos amarra, né? Então, assim, tem um lugar mais livre para a gente poder pensar, e exercitar e viver essa infância na plenitude dela. Aí depois eu fui fazer o mestrado também foi na área de formação de professores e era com a literatura. E também é um território em que a literatura trafega com mais fluidez na educação infantil do que depois nas etapas seguintes. Também pode ter mais liberdade. Não necessariamente tem, mas pode ter mais liberdade. E aí reforçou de novo o meu desejo, meu interesse, já estava trabalhando com educação infantil. Então, tinha uma coisa da prática e da teoria junto na educação infantil. Então, essa trajetória de ter vindo da educação, olhando com mais desejo para a primeira infância. Depois, quando eu fui trabalhar com formação de professores, casando com a literatura e com a filosofia, me interessava mais porque era um espaço mais fértil, trabalhar com a literatura, obviamente. E aí depois, quando começou o ler, que na verdade o começo era só ler, né? Chamava Ler e Abraçar no início. Eu lembro. Lá atrás, né? Também já era olhando para essa criança em que a gente põe no colo, essa leitura que a gente põe no colo, essa formação cultural que abraça a gente e que forma a gente de novo, né? Então esse lugar do ninho como o acolhimento, né? Como esse abraço, e que a literatura eu acho que fomenta muito isso, pode fomentar, né? Pode não fazer nada disso, mas tem a possibilidade de fazer. Me devolvia para a educação infantil. Então, toda vez que eu saio dela, de alguma maneira, ela me retorna. E aí, enfim, foram muitos anos trabalhando com formação, trabalhando com literatura, rodando o Brasil, entendendo as múltiplas infâncias que esse país tem. Né, as regiões são muito distintas na maneira de olhar para essa infância, para viver a infância. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, realmente são Muitas culturas infâncias. distintas. Muitas infâncias. Claro que dentro de cada um desses espaços do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, você também tem, né, muitas infâncias. Mas quando a gente faz essa divisão geográfica, o berço cultural muda bastante. Então também me deu esse olhar, né? E aí os lugares em que eu fui sedimentando meu trabalho, assim, uma coisa foi trabalhar com a Amazônia e aí chegar nessa infância na Amazônia, que era muito diferente da infância do Sudeste, que era o lugar onde eu vivia, né? Que sempre foi o Rio. Nossa, que diferença! Quem são essas crianças e tal. Então a pesquisa de alguma maneira dessa infância me acompanhou na mala, como muita gente me conhece, com os meus livros, né? Assim, eu fui trafegando mala, livro, e as infâncias foram me costurando com isso tudo. E os professores, sem dúvida nenhuma. Então, meio que é essa trajetória. De repente eu tô, para fechar com a questão da infância, assim, hoje eu tô exatamente no lugar, vivendo no lugar da minha infância. Então, eu saí do Rio e fui morar num sítio que é a casa da minha infância. Então, a gente roda e faz 50 anos vivendo na casa de quando a gente era criança, né? Revisitar esse lugar também, que é uma experiência bastante interessante. Então, tem infância aí para tudo quanto é lado. Sem dúvida. E você sabe que quando você narra essa história da sua vivência em escola, coisa pequena, escola montessoriana. Né? Eu me lembro de ter ouvido você falar disso, quanto isso fica marcado na gente, nas nossas práticas, né? Quando você falou disso na primeira vez, depois eu me concluí que eu também estudei escola montessoriana e o quanto isso está marcado na minha história. Isso é muito bacana. É muito, porque é muito... No espaço do olhar montessoriano, assim, a infância é um lugar com muita valia. Diferente de quando você atravessa, por exemplo, uma escola mais tradicional, em que a voz da infância tem menos valia.
porque a gente recebe mais do que dá, no olhar mais tradicional da pedagogia, né? Então, num lugar em que você é construtor daquela vida, daquelas relações, que é o caso da escola montessoriana, como em outros casos, isso tem uma força muito grande, porque você é o teu primeiro espaço de experiência disso, né? Então isso vai te acompanhar ao longo da vida, porque você aprendeu que tem autoria na sua voz, mesmo quando você é pequeno. Diferente de quando você recebe um conhecimento que é do outro. Isso faz toda a diferença, eu acho. Toda a diferença. Acho que não só para a gente olhar para a educação infantil, mas para a a educação mesmo, como um todo. Não, sem dúvida, né? Não, sem dúvida. Quando a gente não se dá conta disso e precisa se dar. Sim. Tem gente que está entrando Tem gente que está entrando agora e está falando Eu peço mil desculpas. falando Eu peço mil desculpas, mas a gente já tentou resolver isso. A gente já saiu da live e já voltou para lá. E a gente não conseguiu resolver isso no meu áudio. Então a gente está aqui num exercício tentando levar a situação adiante, aproveitar o pode. Então eu só posso pedir desculpas, gente. Não acha que fica melhor de fone? Você não achou que ficou melhor de fone? Não? Pra mim não, sabe por quê? Ouço a minha voz direto assim. Tá. Aqui pelo menos falha. É, eu acho que é isso. A gente fala tanto da importância no processo de educação infantil. A gente fala tanto no processo do erro como uma construção, né? A gente fala tanto na importância de que a gente aprende a andar caindo. A gente fala tanto disso teoricamente, né, sobre a importância de construir o conhecimento. Estamos aqui hoje fazendo exatamente esse exercício. É o primeiro. Então, assim, provavelmente amanhã não vai estar com o erro de hoje. Né? Com certeza. É pedrinha, tropeçou, bora, levanta e segue. Essa é uma premissa na educação infantil. Verdade. Caiu? Levanta, Levanta vamos? e segue. Bate a mãozinha no joelho e vamos. É isso. Então, acho que a Natália está trazendo aqui uma contribuição falando que você traz esse olhar do afeto, da simplicidade, da literatura, das ilustrações. Sim. Eu até trouxe mas vou deixar você perguntar, mas é só porque eu trouxe um autor super atual, em que ele traz de novo essa questão. Então, assim, quando a gente pensa que está gasto falar sobre tudo isso que a Natália acabou de colocar, eu trouxe um autor exatamente bem atual, bem jovem, bem novo, pensando algumas questões que eu acho que iluminam de novo a importância da gente olhar para tudo isso. Mas, então, olha só, eu vou falar o menos possível, para incomodar o menos possível. Todo mundo que me acompanha aqui no Plano de Voo já sabe que quinta-feira eu faço um post provocador. Pode vir em forma de pergunta, às vezes é uma frase mais instigante, porque a ideia é botar para pensar mesmo, fazer a cabeça mesmo. O de hoje não foi à toa. Foi um post perguntando o que cabe na escola que a gente quer. E aí, começou a comentar várias coisas interessantes, entre elas democracia, liberdade, inclusão, ausência de paredes. Tem várias coisas interessantes. Quem ainda não comentou comigo, eu queria jogar para você. Cabe na escola que a gente quer. Como é que você vislumbra essa escola? Quais são as potencialidades e as utilidades da educação infantil nessa escola? Tá. Uma perguntona, né? Assim, uma questão deliciosa, porque Juntei várias. Eu acho que quando a gente pensa no que cabe, cabe o que a gente deseja. Eu acho que o que cabe na mala, sabe? Eu pensei no sentido do que cabe na mala, né? O que cabe na escola, cabe o que a gente quiser colocar lá dentro. Eu acho que esse o que talvez se você me perguntasse o que não cabe, eu conseguiria falar em 3 palavras. Também pode. O que cabe, o que cabe
cabe muita coisa, mas a coisa mais fundamental para a gente saber o que a gente vai colocar, né, o tamanhão dessa nossa escola, o tamanhão da nossa essa mala, vamos chamar assim, é o tamanho do nosso propósito, sabe? A palavra está um pouco gasta nesse momento, mas não dá para a gente pensar em educação, pensar na escola, sem a gente saber bem o que a gente tem como grande proposta da vida, né? Assim, eu acho que quem faz a escola somos nós todos, nós, família, exatamente como você montou a tua semana, sabe? É a educação infantil, seja do lado dos professores, sejam do lado dos professores que estão em formação, os assistentes, os auxiliares, as pessoas que estão no serviço geral, todo mundo faz a escola, né? São as crianças, são os pais, é o vizinho que não está dentro da escola, mas está em frente à escola. A escola é feita da calçada, a escola é uma grande comunhão, né? Então, assim, o que cabe dentro dela? Cabe o que a gente se propuser a viver nela. Mas a gente precisa ter uma proposta. Acho que essa é uma questão muito fundamental. O que eu me proponho a viver? Vai caber, né? A clareza disso, eu acho que é um ponto fundamental. E aí, vou talvez pensar em alguns pontos fundamentais que endossam um propósito, né, para mim. Um propósito tem uma escala cromática que vai de branco a negro, sabe assim? Tudo. Então, de A a Z, podemos dizer, né? Assim, de todas as cores, de todos os tamanhos, de todas as possibilidades que cabe dentro de uma proposta, de um propósito. Mas acho que algumas precisam realmente estar numa variação que cada um vai escolher qual é a sua. Mas assim, a gente precisa de uma escola múltipla. A gente precisa de uma escola... antes de ser uma escola inclusiva, toda escola é inclusiva. A humanidade é inclusiva, né? O outro estar ou não estar é uma questão de excluir ou de incluir. Binário, né? Então, de alguma maneira, conviver é inclusivo. Não é incluir um tipo de categoria. São todas as categorias. E todas as categorias se chamam humanidade. Né? Então, eu acho que a escola, o que precisa caber? Precisa caber o entendimento da diversidade, da multiplicidade, da diferença, do não existe igual, né? Nesse sentido, essa é uma premissa, porque isso é um propósito. A educação é feita da diferença. Né? Quando a gente está pensando na educação infantil, é a primeira experiência que o sujeito vai ter no mundo diverso. Porque ele tem um microcosmo ali da casa dele que pretensamente a gente mais ou menos faz um protótipo da casa como alguma coisa meio igual. Não é. Quem tem 2 filhos sabe exato que não é. No mínimo 2, né? Não é mesmo. Mas a gente ainda tem uma certa ilusão, trabalha numa categoria hipotética de que ali as coisas ainda se parecem. Não é verdade. É uma mentira péssima. Mas quando você sai desse microcosmo e vai para a escola, que é o caso da educação infantil, essa vivência ela é real, concreta e diária. Eu realmente preciso entender que é disso que a gente se faz. Então, no meu primeira ideia de propósito, que é a primeira que a gente podia ficar só nela, é entender a importância da multiplicidade. E essa multiplicidade, eu nem vou usar a palavra inclusão, diferença, eu não vou usar. Exato para a gente sair dessas caixinhas que às vezes nos atrapalham. Então, acho que essa multiplicidade, a pluralidade, é um ponto fundamental. Depois, a outra coisa, de um outro lugar, que eu entenderia como fundamental para a gente poder pensar mesmo nesse propósito do que cabe dentro da escola, nessa escola que a gente quer, eu acho que seria um valor, sabe? Assim, eu acho que a gente precisa de uma humildade, porque a gente entender pluralidade pressupõe que a gente entenda a humildade.
Humildade como estamos aqui todos juntos para aprendermos juntos. Isso é um propósito, é uma maneira de olhar as relações. Quando eu penso que a gente está trabalhando com as crianças, né, sem nenhum pedagogês e sem nenhuma receita, esses dois propósitos fazem uma escola. Você pode escolher qual metodologia você vai usar, você pode escolher qual estrutura você vai usar. Então, teve gente que estava falando, né, a escola sem muro. A escola sem muro, mas eu também tenho como ter uma escola com muro, em que esses dois propósitos existam dentro dessa escola. Não existe para mim uma escola melhor. Eu tenho a que eu me afino, mas ela não é melhor. Não tem uma metodologia que seja a melhor. A gente falou da Montessori porque foi a minha experiência. É o lugar de ter vivenciado dessa maneira. Mas pode ser absolutamente incoerente com o que o outro acredita da vida. Então não tem melhor, não tem mesmo, sabe? Não, durante muito tempo a gente acreditou que tinha que ir por um caminho, seguir certos teóricos. Eu acho que não, deu muita coisa errada, deu muita coisa que não foi bom. A educação não se efetivou como a gente supôs, nunca vai se efetivar como a gente supõe. Então eu acho que cabe dentro dessa escola, cabe real multiplicidade, pluralidade. Cabe humildade, porque com a humildade você tem compaixão, com a humildade você tem solidariedade, com a humildade você tem respeito, com a humildade você tem interesse, desejo de escuta, o outro te interessa. Isso tudo vem com uma humildade, né? Porque o contrário da humildade é uma prepotência, uma arrogância, uma soberba, que foi comum durante muito tempo dentro da escola. Né? Eu entendo que um sabe mais do que o outro, eu entendo que um determinado conhecimento, um determinado valor vale mais do que o outro. O professor que tem mais experiência, ele vai saber falar melhor do que o que não tem, não é verdade? Né? Então, assim, em todos os degraus que a gente quiser olhar, né, essa escola, tanto os sujeitos quanto a proposta, é feita do coletivo, é um espaço coletivo. E esse coletivo só vai acontecer se tiver pluralidade, multiplicidade e humildade para entender os tropeços, os acertos, a escuta, a fala, relativizar quem, quando e como, que é uma questão fundamental no cotidiano da escola. Então, eu acho que essas são... O que cabe isso aí em qualquer escola. Em qualquer escola. Em que medida, Rônia, você acha que a educação infantil está sintonizada com esses propósitos, com essa questão da multiplicidade? Tá. Com essa questão da honestidade, da observação. Tá. Porque eu fico sempre com uma impressão de que esses aspectos ainda são aspectos muito pouco vistos por quem faz a escola. Quem faz a escola? Professores, gestores. Nesse embalo, as crianças entram na leva, digamos assim, pouco escutadas, pouco vistas, realmente. Enfim. Tá. Eu acho que a educação infantil, ela tem... Vamos fazer assim, a gente tem dois grandes aspectos para olhar para a educação infantil. A educação infantil, que pretensamente o Brasil quer, segundo a base, que já foram referenciais, que já foram as diretrizes, que já foi a lei, que já foi... Tá essa escola que está aqui, que de alguma maneira nos orienta, porque, enfim, devemos cumprir com essa forma, né? E tem a escola que se faz cotidianamente. Há uma certa revelia de tudo isso, porque ela já se fez, ela se reproduz, ela se adequa a essa exigência, mas ela tem quase que uma autossuficiência. E aí eu vou pegar dois exemplos bem pequenos e bem objetivos.
A escola de educação infantil que se organiza verdadeiramente como um espaço de experiência de aprendizado. Então vamos olhar hoje para a base e pensar em campos de experiências. Mas a gente pode olhar para trás e pensar quando a gente trabalhava com tema transversal, essa escola que a gente vem construindo nos últimos 20, 30 anos no Brasil. E a gente tem a escola que canta para comer, que canta para levantar, que canta para lavar a mão e que canta, canta, canta sem nunca ter uma reflexão sobre o que é música. Que não entende a música como uma linguagem de expressão, mas entende a música como uma doutrina de organização. Essas duas escolas, muitas vezes elas convivem na mesma. Sim. Muda de professor, mudou. Existe uma incoerência na educação infantil pelo tempo de vida legítimo que existe nessa fase da escolaridade. A gente tem uma educação infantil muito primária, no sentido de ela é lenta, ela é verde, a gente ainda está burilando ela, né? E a gente tem uma má formação na educação infantil, que é uma questão séria, né? Por isso que eu falei do propósito no início, porque a gente tem uma educação infantil com pouco propósito, pouco fundamento de quem faz a educação infantil. E aí, por isso que eu te perguntei, quem faz a escola? Quem faz a educação infantil? O professor, o gestor, o dono, o diretor e o pai e mãe e avô e tia, madrinha. E a criança, porque a criança está sendo. Mas todos esses outros adultos, eles têm muito pouco propósito do que eles querem com a escola, na educação infantil. No fundo, querem que a criança, muitas vezes, se organize. Ponto. Por isso que a gente continua com a musiquinha que organiza. E essa musiquinha, não estou usando aqui como uma musiquinha, vamos lavar a mão. Não, a gente já avançou. Mas a gente busca, às vezes, uma palavra cantada, que, digamos assim, tem uma baita concepção musical, para doutrinar. É sofisticado, é muito sofisticado o que a gente muitas vezes faz com essa educação infantil. A gente usa um discurso e a prática sim. Porque a gente tem um regulador, então a gente vai dizer que a escola vai ter que dizer que ela tem um campo de experiência. E ela consegue adequar o que ela faz para esse discurso. Então, o pai e a família sabem pouco do que querem. Os professores, muitas vezes, têm um fundamento muito razoável do que querem e do que estão fazendo. Então, isso vira um grande balaio e as coisas se embolam. E a gente vai fazendo, né? Então, me preocupa um pouco essa educação infantil, porque ela, em tese, o discurso, se a gente pensasse que a gente vai mapear a construção dessa criança ao longo desses anos na educação infantil, com a experiência dela, entender que isso é que vai fazer dela um sujeito com autonomia, né? É essa autonomia dela que vai gerar a humildade e o respeito, a multiplicidade, a convivência com esse diferente. Mas se ela recebe na doutrina, a doutrina não é permissiva. A doutrina não é permissiva da multiplicidade, né? Então, fica difícil, porque a gente consegue flagrar no cotidiano onde é que ela cai na contradição. Ué, mas isso que você está fazendo, porque num primeiro momento é dificílimo. Eu já tive escola, já trabalhei muito com formação de professores de educação infantil e já dei consultoria para as escolas. É dificílimo você chegar a um grupo de professores e falar assim, então, isso que você está fazendo, que você falou que está fazendo por causa disso, na prática é contraditório. É difícil a gente furar um bloqueio, porque ela mesma se blinda. E ela se blinda numa fragilidade, não numa força. Então, acho que tem um lugar do que a gente, nessa escola que a gente quer, nessa escola que a gente deseja, eu digo sempre que a gente precisa do avesso. A educação infantil precisa do avesso. Ela precisa de lugares, de pessoas, de diálogos.
de uma transparência com a família, porque quando você está educando a criança, você está educando a família junto. É a primeira vez que a família está vivendo aquilo ali junto, né, com você. Mesmo que tenha 10 filhos, 5 filhos, é diferente. Cada criança vai passar por esse processo de um jeito. Então a família também passa por esse processo de jeitos distintos. Então eu acho que esse avesso que eu digo é a hora em que a gente consegue se perguntar, e aí vem uma questão fundamental, se perguntar se isso que você está dizendo você realmente está fazendo. Acho que essa pergunta é muito importante, sabe? A gente flagrar esse lugar. A gente com a gente mesmo e a gente no processo de formação, seja em que lugar você esteja, na gestão, na coordenação, no acompanhamento, na sala de aula, sendo pai e mãe. A gente precisa se perguntar o que a gente quer com isso para poder ter a escola que a gente deseja. E se perguntar, infelizmente, é um movimento que não permitido ainda, né? Então, as pessoas também não permitem perguntar dentro da escola, eu acho que não tem muito lugar ainda, né? Mas eu acho que a melhor coisa pra gente se perguntar é o tombo. É o melhor lugar para se perguntar. E ele acontece todo dia. Porque a gente cai todo dia. A gente tropeça, dá errado. E aí é a hora da gente se perguntar. Porque a pergunta ela não vai acontecer em condições ideais de temperatura e pressão. Não, a pergunta se dá quando uma coisa não funciona. E não funciona todo dia. Alguma coisa não funciona todo dia. Assim como alguma coisa funciona todo dia. Né? Se a gente pensar que a gente tem um cotidiano de mais mínimo 4 horas por dia com as crianças durante 200 dias, a quantidade de coisa que não funcionou e a quantidade de coisa que funcionou é muito. A gente troca de atividade numa criança a cada 15 minutos. Meia hora é muito tempo na vida de uma criança pequena. Né? No cotidiano da sala de aula da educação infantil, 40 minutos é 50 minutos, que é um tempo de aula que funciona lá no fundamental. Na educação infantil, 50 minutos já aconteceu coisa pra caramba. Cabe mais 5 aulas. Entendeu? Você já contou a história, já brincou, já levantou, já fez atividade, já levantou. É muita dinâmica, né? É muita coisa acontecendo, com uma diversidade sempre presente. Então, assim, tem uma diversidade de crianças, tem uma diversidade de famílias, tem uma diversidade de atividades, você tem uma diversidade de leituras, você tem uma diversidade. É muita informação. Então, eu acho que assim, a pergunta, ela. Tudo bem, se der o direito de fazer uma por dia, tá lindo. Alguma coisa que não funcionou e que você se flagre. O que foi que nesse dia hoje realmente não funcionou? Num dia, uma pergunta. Várias não funcionaram. Mas escolhe um dia, uma. Às vezes é relacionado a uma criança, às vezes é relacionado ao grupo, às vezes é relacionado a você mesmo, às vezes é relacionado à chegada de uma criança na hora de sair. São muitas dimensões, né? Se a gente fosse botar isso em teoria, é a dimensão, como eu digo, da rodinha. É a dimensão social, é a dimensão emocional, é a dimensão corporal do movimento. Então, assim, é a dimensão cognitiva. Numa delas. Só que eu acho que a gente precisa organizar o lugar dessa pergunta e não deixar que essa pergunta aconteça assim, esporadicamente, para quem quiser, porque ela não vai acontecer. E isso não é só na escola, a gente não tem uma sociedade que se pergunta, que promove pergunta. Não tem, lugar nenhum. Então, eu acho que de alguma maneira a gente que pensa a escola e que está lá dentro fazendo a escola, a gente precisa ajudar que essa pergunta apareça. Sabe? No teu planejamento, qual é a pergunta que você tem no início do dia e no fim? A gente tem que encontrar, por isso eu digo do avesso, porque não tá como eu falo sempre, assim, na grade de planejamento da semana, é a coisa mais sem pergunta do mundo, né? Entrou às 1h30, de 1h30 às 2h, é tudo encaixado, como se tudo fosse daquela maneira. Só que no meio, entre uma... Sabe, pensa assim, aquela grade nossa do papelzinho. Sim. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 1h30, 1h45, 1h45, aí a hora do lanche. Você começa a preencher pela hora do lanche, pela hora da saída, pela hora de botar na mochila. Assim que você começa a organizar o teu dia, né, a tua semana. Em cada linha daquela que separa 13h30 de 13h45, na linha acontece um monte de coisa.
né? Então, o que tem naquela linha? É esse o avesso, sabe? E não ficar preocupado só com cada caixinha, porque a caixinha ela vai ter uma explicação redondinha. A gente consegue burlar e encaixar tudo aparentemente no seu devido lugar. Só que a educação não se dá ali, ela se dá na linha, que eu chamo de avesso. Então eu acho que é ali que a gente tem que intervir, sabe? É na linha, no avesso. Não, isso é Nas sensacional. caixinhas. Isso é sensacional o que você está falando. Porque me remeteu à Porque me remeteu à questão das vivências e da experiência, né? Quanto que a gente precisa colocar o holofote mais na experiência. Porque a vivência Porque a vivência é aquilo, né? você só vai sendo meio que Só vai sendo meio que espenteado, vai tentando tentando se defender, se esquivar do jeito que dá. Mas a experiência ela obriga a olhar. E quando a gente pensa que a gente tem na organização de um sistema de educação infantil a aprendizagem, né? Essa relação do aprender e do apreender o mundo pela experiência, porque é isso que os campos de experiência vão dizer. É assim que a criança vai aprender o mundo, pela experiência. Seja pela experiência da relação com a matemática, seja da experiência dos campos que estão lá, né? Eu acho que tem um ganho nos campos de experiência que eles não são absolutos. Esse é um ganho demais desse tempo que a gente está vivendo, na minha maneira de olhar, tá? Isso não significa ser fanática da base ou ser contra a base, não. Simplesmente olhar para o tempo que a gente está vendo. A gente começou falando isso da pandemia, né? O que a gente ganha com essa pandemia? Então a gente perde um monte de coisa, mas a gente ganha também, sempre. Eu acho que com a base, né, com a base nacional, a gente ganha um entendimento de que a gente não vai viver a experiência da matemática. A gente não vai viver a experiência da língua portuguesa. A gente não vai viver a experiência das artes. Senão a relação entre as partes. Então, isso eu acho um ponto, assim, até peguei aqui rapidinho para a gente pensar o seguinte. Dos nomes dos campos de experiência, vou pegar especificamente essa porque é a mais complexa e eu acho que é a que a gente menos consegue ler, digamos, pluralmente, tá? Múltiples, de uma forma múltipla, com multiplicidade. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Para um professor de educação física, para educação infantil, educação física, não, porque eu estou fazendo um projeto, gente, macro. Antes de entrar na live, eu estava falando disso. Estou fazendo um projeto macro de educação física, um negócio gigante. E aí eu estava com isso na cabeça, mas deixa pra lá, porque isso não é educação infantil. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Essas palavras dariam para a gente mapear 200 dias, 4 horas por dia, na relação da educação infantil. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Quando a gente vai pensar na sua relação com a cultura, você passa por espaço, você passa por tempo, você passa por quantidade, você passa por relação e passa por transformação. Se não passar por todo, passa por algumas dessas. Porque quando a gente fala o eu, o outro e o nós, quando a gente fala corpo, gestos e movimento, eu peguei aqui coladinho assim só para não perder nenhuma palavra. Isso. Traços, sons, cores e formas, a gente recorta isso. É a famosa fórmula que a gente encontrou para dar conta. Só que a gente esvazia. Então a gente fala assim, traços, sons, cores e formas, a gente vai trabalhar com corpo, gesto e movimento, a gente vai trabalhar com... Isso é um vício. É um vício empobrecedor do conhecimento. Então, o espaço-tempo, quantidade, relação e transformação, se a gente olhasse para a nossa relação com o outro via transformação, se a gente olhasse a nossa relação com as cores via relações, as cores, elas estabelecem relações, não existe a cor sozinha, a cor é em relação. Se eu pensar, por exemplo, escuta, fala, pensamentos e imaginação, é absolutamente relação, transformação, espaço e tempo. Era uma vez uma casinha no alto de uma montanha. Eu estou trabalhando com espaço, com tempo, com relação e com transformação. Então, quando a gente consegue furar o bloqueio das áreas
é a linha do nosso planejamento. Mas para isso a gente precisa se colocar, essa que eu acho que é a grande tarefa, sabe? Que a base pode ajudar. A gente que pensa que faz educação, a gente precisa se pôr, não por o outro, se pôr, né? Pegar a gente mesmo, colocar a gente em relação com os conhecimentos, uns com os outros. Porque a tal construção de conhecimento que a gente falou durante 40 anos no Brasil, ela nada mais é do que a relação dos conhecimentos uns com os outros. As nossas relações com o que está por vir, o que é e o que está por vir. Então, assim, se a gente sedimentar e compartimentar menos, a gente ganha liberdade para construir conhecimento. Então, quando a gente estava falando da Montessori, né, a gente pensa na metodologia que a Montessori pensou para construir as relações com as crianças, nada era absoluto. Né? A gente tinha uma forma de viver isso. Depois, quando a gente vai para as escolas construtivistas no Brasil, a gente cria formas que a criança estabeleça relação entre aquilo que ela está vivendo com o outro, com o objeto de relação dela e com as outras pessoas. Então, assim, é muito fundamental que a educação infantil, para mim, ela se reinvente, ela tenha liberdade, ela entenda a pluralidade dos conhecimentos, né? Se a gente tiver humildade de discutir eles. Se a gente não se colocar no lugar de que, já sei, para falar do eu, o outro, a gente está falando de socialização. Para falar de sons e cores, a gente está falando de artes. Para falar de transformação e quantidade, a gente está falando de matemática. Não, a gente não está falando de matemática. Encaixota tudo, né? Encaixota tudo. E compartimenta. Então, assim, e critica uma educação compartimentalizada. Porque é isso que a gente faz. A gente compartimentaliza e critica quem faz, porque é como se a gente não conseguisse olhar mais para aquilo que a gente está fazendo. Então, o desafio é a gente realmente reinventar uma outra relação com o conhecimento. A gente pode fazer. Porque a gente tem realmente fluidez para fazer. Mais do que outros momentos da educação básica. Mas a gente precisa se dispor a perguntar, a botar a dúvida na linha entre uma coisa e outra. Nós, para que as crianças façam também, a gente precisa fazer. Né? Então, e quase sempre as pessoas que estão envolvidas com a educação infantil, elas gostam de estar. Isso também é uma característica bem interessante, assim. São pessoas que estão ali por uma certa, ou porque estão começando, ou porque optam. É um público meio fiel, né? Assim, a gente tem uma certa, né? A gente curte essa história da educação infantil. Então a gente tem que mergulhar até em cima para reinventar ela, que ela tenha mais significado, que é uma coisa que a gente fala tanto, mas tá difícil a gente introjetar e fazer. Né? Quando havia literatura infantil, a literatura infantil era um pouco a ideia de trazer esse afeto, a Natália comentou no início, né? Trazer o afeto, trazer essa relação afetiva com o conhecimento para ela se tornar mais significativa. Essa era uma premissa, para mim continua sendo. Mas ela não precisa ser só pela literatura. Ela pode ser na brincadeira, ela pode ser na arte, ela pode ser em todas as artes. Ela pode ser só no fato de estar com o outro. E não através do livro, porque não é verdade. Depois de tanto tempo, né, de uma parede, eu tenho uma parede aqui em L e tenho uma parede aqui atrás. Livros pra caramba, né? E eu absolutamente tenho certeza de que o livro não traz afeto necessariamente. Nada traz necessariamente. Então, é uma escolha, para voltar à sua pergunta inicial, né? Assim, é uma escolha. O que a gente coloca nessa mala, né? O que a gente agrega a essa escola de educação infantil? Sim, a multiplicidade, sim, a humildade, mas sem dúvida nenhuma, construir tudo isso sem afeto, para quê? Eu acho que a razão de tudo é uma relação afetiva com o outro, logo com o conhecimento, que qualquer pessoa me traz. Essa é a visão humilde. Qualquer pessoa me traz conhecimento.
né? Então é nessa troca que a gente apreende o mundo e a gente transforma o mundo também, né? A gente bota ele para dentro e devolve para fora nas nossas apreensões. Então eu vejo que assim uma questão muito fundamental realmente na educação infantil é a gente se relacionar de uma maneira mais humilde, mais múltipla, mais afetiva, com o conhecimento que qualquer um me traz, né? Acho que esse é o lugar que pode fazer bastante diferença, assim, meio filosófico, mas se a gente quiser colocar isso em plano prático, a gente coloca aqui em 2 minutos em várias atividades. Quem sou eu na hora das crianças lanchando, por exemplo? Quem sou eu? Né? Que é uma hora assim, que eu vejo como uma hora de ausência de afeto na escola. Ausência de afeto. Eu fico pensando até em que medida a em que gente medida a gente ainda está está muito muito ligado ligado à ideia de educação infantil como se fosse um limbo, um limbo, sabe? Como se a gente as crianças ali enquanto a vida não começa. não começa. Sim. Aquela ideia de pré-escola, né? A gente mudou o nome, A gente mudou o nome, mas a gente não mudou o conceito, entende? conceito, me dá essa impressão. Eu fico pensando assim, os professores de educação infantil, eles são resistentes. eles são resistentes, mas o quanto que eles são levados, né, e o quanto se torna difícil a lida no dia a dia. Você sabe que eu concordo com você numa parte e discordo bastante em outra. Porque eu acho que a gente tem hoje um cenário muito diverso na educação infantil. A gente tem uma galera crescente, conectada com o entendimento de que a gente precisa mudar o mundo, né? Esse impacto, esse desejo de uma transformação no mundo. A pandemia veio, inclusive, evidenciar isso. Que eu já não acho que trafega nesse conservadorismo todo. Tem uma frente acontecendo de uma nova maneira de viver essa educação infantil, propostas, escolas pequenas que começam, as pessoas, a escola que não é a escola, a educação parenteral, as pessoas se organizando de outras maneiras. Quando a gente começa a ver assim, a educação acontecendo em Ecovila, isso está acontecendo no mundo. Novas formas das crianças e os adultos mediarem essa relação com o conhecimento. Isso está acontecendo. Paralelamente, isso não é o todo, paralelamente a isso, a gente tem escolas públicas de educação infantil com uma proposição tão construída, modelos no sentido de exemplos, de boas propostas, de envolvimento responsável com o que se deseja fazer com a educação infantil. Acontecendo. A gente tem as escolas privadas, absolutamente reacionárias, conservadoras, arcaicas, com discursos modernosos, acontecendo. A gente tem escolas privadas tentando dessa máquina emperrada, mas que estão tentando, sabe, segura numa mão, dá um salto, volta 3, dá mais um. Acho que tem muita escola vivendo isso, especialmente as escolas privadas, que são muitas na educação infantil, né? Muitas. Pequenininhas, médias, grandes, vivendo isso. Então eu acho que a gente, quando fala em educação infantil, hoje no Brasil, a gente não tem mais um tipo de escola. Eu acho que todas essas estão buscando construções. E ainda existe, de verdade, dentro de uma mesma escola, de um professor para o outro, a turma de 3 anos vivia uma coisa, de 4 vai viver outra, completamente diferente. É uma incoerência mesmo, dentro do, digamos, segmento. Sim. A professora de crianças de 1 ano e meio, 2, que é super galinha com os pintinhos, e a de 3 para 4, que é super, vamos lá, levantou, vambora. Coitada, a criança fez aniversário e saiu de uma referência para outra, dentro da mesma escola. Então, é um lugar em que também existe uma diversidade e uma incoerência
a conquistar uma certa, sabe, uma certa é, ideia do que a gente está falando de educação infantil. Acho que hoje vive tropegamente isso. Até a gente conseguir legitimar o que se pensa no Brasil sobre educação infantil, eu acho que a gente ainda tem aí bons anos pela frente. Mas é uma trajetória mesmo. Então, assim, a ideia da pré-escola, que voltou, a ideia da pré-escola para mim está na categoria conservadora, super arcaica, né? De que não é escola até se alfabetizar. Essa ideia lá de trás. Que era o jardim de infância, que depois virou pré-escola, que escola mesmo é só depois que alfabetiza. Ele está aí, ele é latente. E ele existe tanto por parte do pedagógico, digamos assim, do discurso pedagógico, quanto por parte da família. Com certeza. Com certeza. Né? Então, são muitas construções a serem feitas. Eu, no fundo, sempre digo assim, eu tenho dó. Eu tenho dó da família. Porque acaba que tudo, essa elucidação de tantas questões, o único espaço para isso é a escola. A gente não tem outros espaços elucidativos para essa família, né? Como grandes plataformas. A tecnologia traz para a gente a possibilidade. Aí é o plano de voo. São muitas plataformas que conseguem elucidar o que até bem pouco tempo a gente não tinha onde se não fosse perguntar para o professor da turma. Marcar uma hora com a coordenação. Isso é muito recente, né? Então, eu entendo assim, que tem um lado tão interessante da educação infantil que é o lugar onde a gente ainda está fazendo muito. E é nesse lugar que eu acho que a gente realmente ainda é ninho, sabe? A gente está aí montando a base para poder ir. É incansável a necessidade desse tipo de diálogo, é incansável espaços e trocas, porque a gente parte, eu costumo sempre dizer, a gente parte do -2, sabe? A gente não está nem no térreo, a gente está no subsolo. Do que a gente tem de clareza sobre esse processo de adultos e crianças de mão dadas em busca de uma construção de alguma coisa que a gente precisa se perguntar o que é. Acho que nesse ponto é que é tão importante. Sem dúvida. O pessoal está falando aqui da Biblioteca Amarela. A Biblioteca Amarela vê muito mais inovação na educação infantil do que nos demais do fundamental. Do fundamental. Provavelmente. A gente tem menos amarra. Eu acho que a educação, o fundamental, ele tem amarra mesmo. Ele tem que dar conta de algumas exigências que prendem, né? Não tem jeito. É claro que a gente teria como dar conta dessas exigências de muitas maneiras. Sim. Mas a sociedade não tem dado espaço para tantas possibilidades, eu acho. Então, aquela história que quando chega no final do fundamental, né, e vai para o ensino médio, o que mapeia mesmo é um Enem da vida, e o que mapeou ao longo, para trás, se a gente chegar do terceiro ano do ensino médio para trás, o que foi mapeando a ideia dessa família e dessa escola, como duas grandes instituições, que era o propósito da escola. Se a gente ouve no senso comum, de A a Z, tá? De branco ao preto, de 0 a 100, a gente escuta que é o que a escola tem que fazer é ensinar? Ok? Mas ensinar o quê? Essa é uma pergunta. Como, né? Ok, que ela é ensinar o quê? Primeiro de tudo é o quê? E como? Sem dúvida, mas o quê? O que é tão importante que a escola ensine? Né? Porque dependendo do que você vai responder, você vai encontrar um como. Então, acho que ter essa clareza, a gente na educação infantil não pergunta isso. No fundamental, pergunta. A escola tem que ensinar. Faltou perguntar o quê? Na educação infantil, a escola tem ali que fazer uma alfabetização. É essa ideia que mapeia a pré-escola, como a escolaridade só para quando alfabetiza. Então, assim, mas eu entendo, acho que isso que a Ana colocou da Biblioteca Amarela, eu acho que eu entendo o seguinte, a gente está dando mais voz à importância dessa relação lúdica,
um esclarecimento, eu acho, que a gente vai tendo. Então, talvez a educação infantil seja mais inaugural em algumas bases, porque a sociedade, de alguma maneira, começou a ter uma escuta sobre a importância desse lúdico na vida do sujeito. Né? Graças a um Google da vida, Vale do Silício, como plataforma máxima de sucesso, é que a gente conseguiu entender que o sujeito, para ser criativo, precisa jogar ping-pong. É o inverso. Tudo o inverso. Mas tudo bem, tá valendo. Porque de alguma maneira a gente olhou que não era só brincar de ping-pong. Aquilo ali dá uma potência para o ser humano que agora a gente está conseguindo entender. E que a gente antes não entendia. Porque a gente dizia, vai pra escola pra quê? Só pra brincar? Né? Então, por conta disso, e por conta de uma nova geração, e por conta de um espaço mais experimental, a educação infantil acaba arriscando. Eu acho sempre que a gente tem que ter uma certa dimensão de ensaio e erro. A responsabilidade disso. Tem muita gente fazendo educação infantil sem saber de educação. Isso me preocupa bastante. Tem bastante, porque é um espaço de experimentação, legal, mas assim, a noção da responsabilidade disso é de um profissional, não é de qualquer um. Perfeito. Né? Perfeito. Isso me preocupa muito. Eu tenho um espaço bonito, eu tenho uma casa bacana, tenho um monte de árvore, bota a criança para brincar, todo mundo pode fazer isso? Pode. Mas na hora que a gente tem a responsabilidade da educação, isso é um conhecimento. Senão, nosso conhecimento não serve para nada. Né? E aí eu acho que serve. Sem dúvida. Serve. Sem dúvida. Serve para entender a relação entre tudo que está acontecendo, né? E aumenta a nossa responsabilidade. Então, sim, é interessante, é inaugural, mas me preocupa a responsabilidade, o impacto daquilo que a gente propõe. Nós não vamos ver. Então, o perigo da educação infantil é que você não vai ver as consequências. Elas vão vir depois, não está no teu olho. Isso é super sério, super sério. Eu não sei, porque o meu não tá aparecendo tempo, tá? Você tá aí com o seu dá pra ver tempo? Então, eu tô. A gente tá chegando no finalzinho, infelizmente. Tá, só porque eu não queria deixar de trazer o cara que eu falei. Isso. E aí eu fui falando. Então traga o cara. Então traga o cara que você falou. Tá todo mundo curioso aqui. Porque eu acho que tem que trazer o cara. Peraí que eu perdi minha página. O cara é um chinês. É um chinês, na verdade, dividido entre China e Londres. Então, não é China e Inglaterra, né? Porque é China e Londres. Muita gente já deve ter ouvido falar, eu acho, ou não sei. Um cara chamado Yuk Hui. É um chinês, esse livro dele chamado Tecnodiversidade. Maravilhoso. Maravilhoso. Está editado pela Ubu, tá? Aquela editora pequena. A editora chama Ubu, ele chama Yuk, Y-U-K, Hui, ou Ui, H-U-I, chinês. E o livro chama Tecnodiversidade. Por que eu trouxe ele? Porque para justificar por que a diversidade está como um princípio fundamental da educação infantil. E ele é um livro teórico de verdade, teoria, estudo. Mas ele traz uma questão muito bacana e muito importante quando ele entende que a gente precisa entender a tecnologia. Não existe uma tecnologia ou a tecnologia. Existe diversidade em tecnologia. E ele entende e traz a questão da gente começar a olhar para essa tecnologia como respeitando a diversidade, olhando para a diversidade, como é que cada cultura, cada geração, cada gente incorpora e produz essa tecnologia para a gente entender sistema, ecossistema, ecologia, planeta, cosmologia, formas de vida, tudo isso relacionado à tecnologia. A tecnologia não é mesmo
Para ele, e para mim também não, por isso que eu tô apaixonada pelo cara, um gênio, realmente um gênio. A tecnologia não é alguma coisa que você vai lá, pega e usa conforme a sua cultura. Não, ela é produtora de cultura. Né? Tô assim, super sintetizando. Mas, por que eu trouxe ele? Porque a diversidade, essa pluralidade, essa multiplicidade que eu falei logo no início, está embasada em muitos teóricos. Mas também nesse chinês está porque ele abre o capítulo, um dos capítulos é a máquina e a ecologia. E nesse capítulo maravilhoso, ele abre com uma frase pequenininha que eu queria trazer porque eu acho que é o nosso papel na educação infantil. Não nos falta comunicação. Ao contrário, nós temos comunicação demais. Falta-nos criação. Falta-nos resistência ao presente. A criação de conceitos faz apelo por si mesma a uma forma futura. Ela invoca uma nova terra e um povo que não existe ainda. Isso para mim é educação infantil. Não existe ainda. E aí, como eu falei das duas vertentes, né? Então se a gente tem de um lado um documento que margeia a gente não pode fechar nele, porque ele é uma comunicação. Então se a gente fizer uma construção de uma educação infantil, que é o que a gente está falando hoje, fechada em qualquer documento, a gente não olha para o que virá. A gente fecha. Não tem. A infância, ela se constrói todo dia. Então, essa frase que foi grande, aqui depois se vocês quiserem eu digito, mando para Carla, é uma frase do Deleuze e do Guattari. É um chinês que faz engenharia de computação na China, vai fazer filosofia em Londres e está escrevendo sobre tecnodiversidade para a gente poder construir uma cosmologia, uma forma. Ele entende que a gente, hoje, em pleno século XXI, precisa ter muitas formas de conhecimento e muitas formas de vida. E ele diz que a tecnologia é um ponto fundamental para isso. Só acontecerá se a gente entender como premissa diversidade. A educação infantil é um terreno, a gente começou falando disso, é um ninho. É ali que a gente pode trazer essa referência de que a diversidade constituirá cosmos. Embora a gente viva no mesmo planeta, eu comecei falando nas culturas. A gente vive no mesmo planeta, mas os patrimônios dentro desse planeta são diferentes. Então a gente vai precisar entender as diversidades para poder ter um bem comum com as diversidades, porque um bem comum só, como a gente já acreditou no século XX, não haverá. Né? Então, eu entendo que ler um chinês hoje, para a gente, é fundamental para a gente sair da nossa referência totalmente eurocêntrica, né? Que deu origem a gente olhar para a educação num viés eurocêntrico, de uma Europa que não é mais uma Europa sozinha, porque ela está absolutamente miscigenada. E ele diz o seguinte, ele veio ao Brasil uma única vez, o ano passado. Foi fazer uma fala na UFRJ. E ele diz o seguinte, imagina se o Brasil olhasse como paralelo para as culturas asteca, inca, maia, amazônica e construísse formas de vida e formas de tecnologia próprias. Aqui a gente já tem essa diversidade. Que potência, né? Que potência, né? E ele é chinês. Então, assim, a gente precisa também alargar a nossa cabeça, sabe? Porque é exatamente no avesso, que a gente também vai construindo o nosso conhecimento. Não dá mais para ficar lendo Piaget e Vygotsky. Não dá. O mundo não corresponde mais a isso. A gente precisa ampliar as nossas referências. Né? Quem está vivo, quem está pensando no nosso tempo, quem está produzindo conhecimento completamente fora da nossa caixinha fechada, que não responde mais. Né? Estamos aí em tempos de pandemia tendo que aprender a mudar tudo. Aí, ó, nosso encontro hoje. Né? A gente estava feliz porque a gente está revendo um monte de gente aqui, porque aparece o nomezinho. E a gente está feliz. Então, isso precisa margear
E isso precisa pontuar a nossa relação com os conhecimentos. Para nós, para a gente com as crianças e as crianças com elas mesmas e com o mundo. Né? É vivo. Esse é o lugar da educação infantil. Ela é viva. É agora, muito né? viva. É agora, né? É agora. Né? Eles não existem ainda, como diz o Deleuze. Né? Então, embora a gente também não, porque a gente existiu, né? A gente existiu. A gente vai começar a se reinventar, a tal metamorfose do mundo, né? Que a Carolina fala sempre. Com certeza. Então, Com certeza. eu acho que é bem importante que a gente esteja envolvido com isso, sabe? Com esse fazer, não só pensar, mas esse fazer dessa educação, que começa nessa primeira infância. E vai continuar amanhã, depois de amanhã, até sábado, a gente vai ver várias instâncias de que isso está acontecendo com todo mundo. Todo mundo né? Todo mundo tem. Com todo mundo. A educação infantil é só o ponto de partida, mas não está acontecendo só com eles lá, né? Está acontecendo com todo mundo. Então, eu acho que é uma provocação, sabe? Para a gente se inserir e a gente não se apartar. Acho que essa é uma questão bem importante. Adorei a provocação. Adorei a provocação. Adorei conhecer. Adorei conhecer esses tinis. Hiperversátil. Hiperversátil. Acho importantíssimo a sua sua fala final, mas essa só fala final a respeito dessa necessidade de ampliar o nosso território. Para poder lidar com o que há hoje aqui na nossa frente. Eu acho que você trouxe contribuições riquíssimas. E eu só posso agradecer. A oportunidade. Eu que agradeço um monte. Eu quis aproveitar um monte de gente que está aqui, né, que já conhece você, algumas pessoas que me conhecem, para a gente não falar o que a gente já falou, sabe? Eu acho que é um espaço importante, tanto para inaugurar o plano de voo, que você também é envolvida com a literatura, mas a literatura ela também precisa dialogar com as outras áreas. Não dá para a gente fazer uma caixinha literatura. Ela não vai formar o que ela precisa, né? Nenhuma caixinha vai formar. Eu acho que é a relação entre todas as partes em que a gente vai construindo esse todo. Então, a gente não pode ficar no nosso lugar de conforto. Não pode. Esse é o pior vício da área da educação. Ficar no mesmo lugar do conforto. Então, se a gente fala que os professores são conservadores, a gente não pode ser. Né? Então, por isso a provocação de trazer. Talvez eu tenha trazido muita coisa solta, esteja até meio assim, embaralhado, mas faz um pouco parte do meu caminho, que às vezes é meio embaralhado, e cada um que busca o seu sentido. Né? É isso, um pouco essa tarefa da gente. Mas a ideia era trazer reflexão, porque eu acho que foi isso que você provocou. Foi exatamente. Né? Foi exatamente isso. Deixa a gente um monte de pulga atrás da orelha, sentou no formigueiro, não tinha tocado aí. Eu acho maravilhoso. Acho que é o tipo de conversa que a gente vai poder rever depois. Um bloquinho do lado, sabe? Sim. Para ir fazendo outras reflexões, desdobrar os assuntos. Eu acho que foi o que você trouxe, né? Esses desdobramentos, poder ver na linha, né? Na entrelinha. Total, na entrelinha. Então, gente, eu vou me despedir aqui. Super agradeço, Carla. Gente, agradeço super a presença de todo mundo. Se foi para botar pulga, tomara que eu tenha colocado. Se for para esclarecer algumas coisas, tomara. Mas assim, fiquei super feliz. Desejo muitos voos altos, longos, de águia para o plano, porque acho que é isso mesmo que precisa acontecer. A gente precisa voar muito alto. Um beijo enorme. Obrigada, Carla, pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava aí. E contem comigo para o que precisarem. Beijo, Roninha. Beijo, Roninha. Obrigado pela paciência. Esse é pavoroso. Vou tentar. Todo mundo sobrevive. Avançar nisso de amanhã em diante. Que amanhã tem mais, tem Clarissa abrindo para falar de Fundamental 1. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Um beijo enorme, gente. Beijo, Rona. Beijo, querida.